Minhas irmãs, meus irmãos, graças e paz a todos. Os irmãos que estão presentes, os que estão assistindo no canal da igreja, minha saudação. Pense em um tema importante, viu? Falar sobre obediência e acima disso, né? Ter uma escola de paz é uma proposta, viu, Cristóvão, extraordinária. A ideia de nós termos uma escola de paz é uma proposta extraordinária. É uma proposta que talvez há 50 anos a gente nem sequer teria pensado. Porque a ideia de que um pai sabia o que era ser pai, uma mãe sabia o que era ser mãe. E o filho se comportava, né, dentro dos seus limites, como um filho. Então, quando nós pensamos na escola de paz, e quando nós pensamos na ideia de cultivar a virtude da obediência, é um reflexo de que a sociedade ela está em crise, a família tem sido desconfigurada, os papéis têm sido distorcidos, e nós, como igreja, somos a coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja é a agência divina para a preservação da família e dos valores que a preservam, que a amadurece, não só preserva, amadurece, fortalece. Então, se a igreja parar de pregar sobre o conceito de Deus para a família, eu digo que a sociedade ela desmorona. E a gente já percebe isso, né? À medida que nós temos contato com outros pais, com crianças que não fazem parte da comunidade da igreja, a gente já percebe uma distorção de valores, a gente percebe um comportamento que nós não víamos antes, pelo menos eu não via como quando era criança. Então, parabenizar a IBS, parabenizar o Ministério Infantil pela proposta, pela ideia de uma escola de paz e pelo tema cultivando a virtude da obediência. Antes de qualquer coisa, pode passar o primeiro slide. Antes de qualquer coisa, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, pode colocar outro slide. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela oferece princípios e orientações para todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. O Senhor tem direção para o casamento, para a maneira como devemos tratar nossos pais, nossos avós e as autoridades constituídas. Deus tem princípios que nos guiam no mundo do saber, do trabalho, da política, da igreja, da família. A lei do Senhor é descrita por si mesmo como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, nós podemos até procurar o auxílio da psicologia, da pedagogia. O auxílio. Alguns profissionais podem nos ajudar em certo sentido, e a maioria dos profissionais, se tiver uma visão humanista, ateia, uma visão sem Deus, vão nos confundir e não nos ajudar. Inclusive vão confundir nossas crianças. Por isso que a base para a educação de uma família cristã é a palavra de Deus. Não, mas o meu psicólogo disse isso, mas o psicopedagogo falou aquilo, mas o professor da escola também falou diferente do que a gente ensina aqui em casa. Pastor, me diga, são tantas opiniões, o que é que eu tenho que fazer? Não, você tem dúvida? O que é que nós temos que fazer, irmãos, diante de tantas opiniões? Se firmar na palavra de Deus. Nós temos que fazer a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Qual é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer diante das decisões? A pergunta é: o que a palavra de Deus diz? É a pergunta mais importante. Quando você se vê diante de um conflito, de um dilema, de uma crise envolvendo seus filhos, envolvendo o casamento, ou envolvendo até você mesmo, consigo mesmo, a pergunta mais importante é:
diante dessa situação, ou para essa situação, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus é o fundamento. Ela é suficiente, ela é inerrante. Por quê? Porque ela é o conhecimento inspirado por Deus, revelado aos homens, para os homens e para a glória do próprio Deus. Amém? Amém. Vamos lá, vamos prosseguir. Primeiro ponto aí que eu quero aprofundar com vocês. O que é uma virtude? Porque nós estamos falando aqui sobre a virtude da obediência. Eu quero ensinar, eu quero desenvolver a virtude da obediência aos meus filhos. Mas a primeira questão que se tem é, o que é uma virtude? Eu fui estudar aqui o conceito de virtude, e tem origem na Grécia, com a palavra areté, que ela é traduzida muitas vezes como excelência. Então, virtude significa excelência. Foi traduzida para o latim como virtus, que é a sua raiz em português. Nas culturas orientais, a noção de virtude surgiu no século XX a.C., como a capacidade de realizar ou oferecer vida. Então, um homem virtuoso seria um homem que ele teria, dentro do conceito de virtude, 3 características assim que se destacavam diante de qualquer relacionamento. O homem virtuoso seria um homem que tinha domínio próprio, tinha autocontrole, uma pessoa capaz de gerar suas próprias emoções, era um homem virtuoso. É aquele que sabia colocar rédeas na sua boca, no seu coração, no seu temperamento. Então, o homem virtuoso tinha a ver com aquele que tem domínio de si. É um dos aspectos da ideia de virtude para o grego. O outro aspecto da virtude grega, além do controle das emoções, é a capacidade de raciocínio, a inteligência, a lógica, o logos, ou seja, a capacidade de aprender e transmitir conhecimento. Então, um homem virtuoso é um homem que aprende com facilidade, ele pensa com clareza e ele ensina com eficácia. Vá juntando as peças, viu? O que é um homem virtuoso? O que é um homem que eu falo, homem, mulher, uma pessoa virtuosa na perspectiva original. Um homem que tem controle das emoções, um homem que raciocina com clareza. Me faz até lembrar, quando a gente pensa na virtude como um homem que tem controle, né? Me faz lembrar Provérbios de Salomão, quando Salomão diz que é melhor o homem que controla a sua alma do que aquele que conquista uma cidade. A dimensão que ele dá, o valor que ele dá à pessoa que tem a capacidade de dominar seus instintos, suas emoções. Então, o virtuoso, o homem que domina suas emoções, o homem que tem um pensamento claro e um homem que é ético, um homem que é honesto nas suas interações, nos seus relacionamentos. Preparar uma criança para que ela saiba se relacionar com os outros de maneira honesta, que ela fundamente suas atitudes na verdade, na humildade, no serviço, a ideia do ethos que eles chamavam. Emoção, razão e ação. Então, o homem virtuoso, ele casava essas 3 características aqui. Isso numa visão grega. É uma visão dispensável, é? Tem razão de ser, sim ou não? Tem razão de ser, gente. A gente encontra isso nos escritos de Paulo, na sabedoria de Salomão, em Provérbios, a gente encontra isso. Vamos lá, vamos prosseguir. No cristianismo, a virtude é a qualidade moral que reflete o caráter de Deus. Um homem, uma pessoa virtuosa, é aquela que busca imitar a Deus. As virtudes são cultivadas através da obra transformadora do Espírito Santo na vida dos crentes. Elas são vistas como expressões práticas da fé e da obediência a Deus, capacitadas pela graça divina e manifestadas na vida diária dos seguidores de Cristo. Em resumo, uma pessoa virtuosa, na cosmovisão cristã, é alguém que parece com quem? Com Jesus, com Cristo. Pessoa virtuosa. Então, quando nós pensamos em educar nossos filhos, desenvolver virtudes em nossos filhos,
de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinos de Jesus, o que é que nós queremos fazer? O que é que nós queremos ver? Nós queremos agir para que os nossos filhos se pareçam com Jesus. Nós queremos fazer, trabalhar, investir tempo para que os nossos filhos amem a Deus como Jesus amou, tratem os outros com humildade e outras características que a gente vai trabalhar em um outro momento. Então, no cristianismo, o virtuoso é aquele que reflete o caráter de Deus. Nas Escrituras também, a ideia de virtude, ela está associada, ela está atrelada ao conceito de santificação. A santificação é um processo contínuo de crescimento espiritual, nos quais os crentes são gradualmente transformados à semelhança de Cristo. Nesse movimento, o crente deve buscar conhecer a vontade de Deus através da leitura bíblica, da oração e da comunhão com outros cristãos. Então, se você me perguntasse assim, pastor, existe outra palavra no Novo Testamento, na visão bíblica, que substitui a palavra virtude, que é uma palavra mais dos gregos, aí eu dizia, olha, santidade. O cristão, quando a gente diz que o cristão ele procura os frutos do Espírito Santo, os valores maiores do cristianismo, o amor, a fé, a esperança, ele está fazendo o quê quando o cristão busca essas coisas? Ele está se santificando. E a santificação, você sabe que envolve o próprio Deus, mas também há uma demanda nossa. A santificação exige o nosso esforço em ler a Bíblia, em orar, em ter comunhão, em investir tempo na consolidação da nossa fé e na pureza do nosso caráter. Então, a santificação, ela não é um processo espontâneo, instantâneo, automático. O crente, ele é motivado pelas Escrituras a buscar a santificação, a se santificar. E, pastor, e o que é se santificar? É tornar-se diferente, é separar-se, é ter uma visão e um estilo de vida diferente do mundo. A santidade, ela existe em distinção à pecaminosidade. Então, como é que o mundo vive? Mergulhado na lama do pecado. E como é que um crente vive? Se limpando dessa lama que ele já saiu. Então, o crente ele vive se perfumando, né? Ele estava lá mergulhado na lama do mundo, das filosofias, da malícia, da mentira, da desonestidade, da pornografia. E o que foi que ele fez? Ele encontrou Jesus, o cristão encontra Jesus, se converte, e agora vai viver um processo de santificação. Ele vai tomar um banho espiritual. Ele vai passar o sabonete. Qual o sabonete? Qual o sabão? Leitura bíblica. Oração. Comunhão. Serviço. À medida que nós vamos nos envolvendo com Cristo, com a igreja, com a palavra, com as disciplinas espirituais, o que é que Deus está fazendo dentro de nós? Está nos santificando. Mas veja que é preciso o quê? Uma iniciativa nossa, não é assim? Por que nós estamos aqui nesse momento? Ou quem está assistindo lá, por que não está assistindo outra coisa? Porque nós estamos à procura de santificação, a virtude cristã. Prossiga comigo. Cultivar virtudes é plantar sementes das verdades de Deus no coração. O desenvolvimento das virtudes não é apenas um ato, não é um ato superficial, mas um processo profundo, contínuo e demorado de formação espiritual. Envolve um compromisso consciente de viver de acordo com os valores e princípios divinos, permitindo que essas verdades transformem nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Assim como as sementes crescem para produzir frutos, as virtudes cultivadas no coração resultam em uma vida que glorifica a Deus e abençoa os outros ao nosso redor. Quando nós falamos em cultivar virtudes no coração das crianças, no coração dos adolescentes, no coração dos jovens, no coração dos adultos, no coração
dos idosos. Nós estamos falando em quê? Em lançar sementes, lançar verdades que transformam. A verdade, ela transforma, ela muda nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de agir. Não sei se vocês já foram em algum momento impactados pela verdade, assim, uma verdade prática, que alguém chega para você e essa pessoa conversa com você e ela lhe convence de que aquela ação que você tomou foi uma ação que não foi correta, e ela diz isso a partir de um versículo bíblico, de um princípio das Escrituras. Olha, você foi vaidoso, você foi orgulhoso, é você quem precisa se arrepender e pedir perdão ao rapaz ou a outra, ou qualquer pessoa que seja. E você para, o coração aperta, e você conclui assim: ela tem razão, o errado sou eu. A verdade quebranta. Tem um dizer de Paulo, né, lá em Gálatas, que Paulo diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, quando a gente pensa na verdade aplicada ao coração das crianças, a gente pensa no trato honesto e não no trato mentiroso. É incrível como muitos pais mentem para as crianças para fazer com que elas obedeçam a sua voz. Se você fizer isso, eu lhe dou aquilo. E dentro de você, você sabe que não vai dar. Você sabe. Ou senão você inventa uma mentira. Olha, você tem que ir para a escola, viu? Quem fica em casa, assistindo televisão. Teve uma criança lá que eu conheci, que o olho dele saiu para fora de tanto assistir televisão, saiu sangue, ficou cego. Foi mesmo, pai? Foi, mãe? Foi. Ou seja, inventou uma mentira para que a criança obedeça. Isso é um método bom, pelo amor de Deus? É horrível, gente. Então, nós temos que cultivar virtudes, a virtude da obediência em especial, por meio da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse na oração, orando ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a verdade não produzir nenhum efeito no coração de nossos filhos, nada mais produzirá. Nada mais. Aqui não vai me deixar mentir de jeito nenhum. E é assim, desde criança, eu tenho um negócio com eles que, quando eu digo que vou fazer algo, se ele fizer algo, eu dou uma coisa. Ele pede uma coisa e eu digo que vou dar. Aí eles sabem que, se eu disser que eu vou fazer, que eu vou dar, eles sabem que vai acontecer. Eles sabem disso. E eles são malas, sabe? Vão crescendo. Aí vão ali sutilmente querendo me seduzir. Ei, pai, não sei o que, dá para você fazer isso? Era bom o senhor comprar isso para a gente, tal. Aí eu, mala também, eu disse assim, aí para eu não dizer nem sim nem não, essa é a estratégia do pai. Eu vou ver. Eu vou ver. Aí Ariel chega para mim: pai, comprar uma lanterna aqui, olha, tem uma promoção aqui, não sei o que, no Mercado Livre, na Amazon, a lanterna quebrou, não sei o que, tal. E ele fica insistindo para eu dizer que vou comprar. Porque se eu disser, ele sabe que eu vou comprar. Aí daqui a lá ele tira uns 50 conto do meu bolso, assim, dessas histórias. Mas onde é que eu quero chegar? A ideia de ser verdadeiro, sabe? A ideia de ser verdadeiro, de trabalhar com a criança na verdade, sem fingimento, sem inventar que tem um bicho, que existe o velho do saco, que vai pegar você olha, não vá para aquele beco ali não. Vá não, que tem um bicho ali dentro. E não tem, você está mentindo. E a criança descobre que você estava mentindo para ela e usou a mentira como estratégia de fazê-la obedecer àquilo que você gostaria que ela fizesse. A verdade, sempre a verdade. Vamos lá, vamos ver alguns aspectos revelados na palavra sobre a virtude da obediência. Então, na Bíblia, a justa obediência é vista como uma resposta de fé e amor decorrente do relacionamento entre o crente
entre o crente e Deus. Obedecer a uma autoridade de forma consciente e correta é virtude que precisa ser cultivada em todas as nossas relações. Não vale também o filho obedecer de maneira tola, insensata. Não só o filho, qualquer pessoa. Não são todas as ordens que você obedece. Para que alguém obedeça a uma ordem, ela tem que entender a ordem. Ela tem que entender a ordem. Ela tem que, no mínimo, ser convencido, ser persuadido que aquela ordem é algo correto a se fazer. É o velho exemplo do cobrador que chega batendo na porta e a criança atende, né? Ela diga lá que eu não estou, diga que eu não estou. Mamãe disse que ela não está. Ela não está. Uma criança consciente, ela de repente pode olhar para o pai e para a mãe e questionar: pai, você está mandando eu mentir? Você está mandando eu mentir? Então eu não vou. Importa mais obedecer a Deus do que aos pais, em algumas situações. Ela o quê? Porque você mente, você perde credibilidade. Uhum. Uhum. E outra coisa, a criança desconfia de você. Se papai mentiu para a mulher que veio, o homem que veio cobrar ele, então ele mente para mim também. Ah, papai me disse uma coisa, será que é verdade? Para aquele homem que veio me cobrar é mentira. Ele mentiu. E para mim, será que ele está falando a verdade? Você perde a credibilidade. Mantenha a verdade. Deus tem conselhos sábios para a nossa relação com os filhos. Ele é pai e sabe cultivar dentro de nós a virtude da obediência. Não é um caminho fácil, demanda esforço em negar a si mesmo, conhecimento do nosso jeito de ser e do jeito de ser dos nossos filhos, e posicionamentos desafiantes e muitas vezes dolorosos. Ensinar a obediência não é um caminho fácil, não é uma tarefa fácil. Lá na Fé e Vida, o pessoal, minhas ovelhas da Fé e Vida, aí os meus meninos lá, eu não permitia que eles levassem papel para pintar na hora do culto, o culto rolando, os louvores e eles estendidos no chão pintando, eu não deixava. Os carrinhos da Hot Wheels, pai, deixa eu levar no bolso, só 2, só 3, eu não deixava. O pessoal está lembrado lá? Está lembrado? Eu não deixava. Era o seguinte, era culto. Eu e Mônica, nós tínhamos isso na cabeça. Vamos ensinar nossos filhos a cultuarem a Deus. O culto é um momento solene, um dos momentos mais importantes da vida dele, e eles vão aprender. Quando se danava, Mônica pegava, levava para o beco da Fé e Vida ali, lembra? Dava umas palmadinhas na mão, explicava para eles, não, você vai se comportar. Aí os meninos foram crescendo, todos comportados, ainda hoje. Não tem essa história de passear, de ficar por um lado, mexer em celular. Tem isso não. Aí o pessoal chegava, a irmã Maria Pereira, se ela estiver assistindo, chegou para mim: ô pastor, tão bonito o comportamento de seus filhos no culto. É quando tem a índole, né, pastor? Aí eu olhei assim: índole? Minha irmã, só não sabe o trabalho que a gente teve. Há anos que a gente está trabalhando na cabeça deles. Que culto é lugar de reverência, não é lugar de conversa, de mexer em celular, de passear, de brincar, de riscar. O culto é o lugar de adorar a Deus, louvar a Deus, ouvir sua palavra. Hoje, depois da pregação, eles que comentam sobre a pregação de Fabrício, a minha pregação, a gente vai no carro e eles comentando. Pai, nunca tinha visto aquele texto, aquela história e tal. Mas veja, foi algo, minha gente, que demandou trabalho. Conversa em casa, disciplina quando não se comportava bem. Teve um dia, eu posso contar que o maior está aqui, né? O Ariel fez 19 anos agora, Ariel. Aí, um dia eles dois brigaram do culto. Brigaram na hora do culto, lá no banco, trocando tapa.
quê? Aí escuta a história. Fomos lá para o Gela Goela, tomamos um sorvetinho, tudo na calma, tudo na tranquilidade. Chegou em casa, peguei minha chinela, chinelada em cada um aí. Você está batendo em para quê, pai? Comportamento de vocês lá no culto, coisa mais feia do mundo. Num momento de adoração, vocês se espancando. A gente exagera para, né? É uma metáfora, né? Vocês se espancando, né? Para ir espancando, né? Nunca mais. Nunca mais. Mas entenda, é uma tarefa nossa. Dá trabalho? Dá trabalho. Nós estamos naturalizando a irreverência. Aí essas crianças, elas crescem, não prestam atenção no culto, passeiam durante o culto, ficam no celular durante a pregação, não cantam os louvores, e vai crescendo, e vai crescendo, vai crescendo. E torna-se um jovem ou um adulto disperso. E a gente fica perguntando por que a igreja é tão dispersa, se não foi educada a isso. Então, obediência é algo que não é nato. A desobediência é nata, mas a obediência não, é aprendida. Vamos lá. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas você viu que eu tenho um bocado de slide, né? Vamos lá. Como é? Emenda, não emenda. Obediência é a resposta adequada ao mandamento divino. A santificação inclui a obediência ativa a Deus em pensamento, palavra e ação, conformando-se à sua vontade em todos os aspectos da vida. Se seu filho aprendeu a obediência, ele vai obedecer onde ele estiver. Onde ele estiver. Se seu filho lhe obedece debaixo dos seus olhos, mas é cretino lá fora, ele não lhe obedece. Ele não tem respeito a você. Ele não tem. Quando alguém diz assim, todo filho de crente é crentinho. Eu gosto de dizer, não, tem filho de crente que é cretino. E não crentinho. Que vive uma vida aqui na igreja, mas na escola, com os colegas da rua, é uma outra pessoa. E às vezes entra na universidade, e quando entra na universidade, você fica, meu Deus do céu, se desviou, fazia tempo que ele estava desviado dentro da igreja. E a gente não percebeu, porque não acompanhou. Obediência é aquele sentimento de temor a Deus que acompanha você 24 horas, onde quer que você vá. E seu filho sabe disso. Ariel, meu filho, eu amo meus filhos, viu? Gosto muito de falar deles, porque eu sou apaixonado por eles. Eu amo meus filhos. E Ariel é muito honesto, é muito sincero. E toda vez que acontecia alguma coisa na escola, aqui no Lírios, ele chegava e dizia o que tinha feito. Pai, hoje eu meti o chute. Pai, o menino me provocou lá, pai, eu meti o chute debaixo lá dos ovos. Mas isso, pelo amor de Deus. Ei, pai, ele contava as histórias. Aí Ariel, eu lembrei até uma vez que Ariel, a turma colando, aí Ariel se levantou, foi lá no birô da professora. Tia, fulano e fulano está colando. E foi sentar. Aí ele chegou e, Ariel, pai, hoje eu disse à professora que tinha 3 coleguinhas colando. Ela não viu, não. Eu fui ajudar ela e fui dizer que tinha 3 coleguinhas colando. Aí o que foi que ela disse, Ariel? Ela disse, obrigada, Ariel. Mas, Ariel, você está de encrenca, Ariel. Mas muito verdadeiro, entendeu? Porque ele foi cultivado dentro dessa visão de mundo, gente. Vamos lá. A obediência, ela envolve essa resposta à autoridade, uma resposta ao reconhecimento da soberania e autoridade de Deus sobre todas as áreas da vida. Isso é obediência. Exemplo, Abraão, que demonstrou disposição em sacrificar seu filho Isaque em resposta ao comando de Deus. Essa atitude de Abraão é um exemplo de obediência. Aquela disposição de fazer o que o outro ordena. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é a autoridade sobre minha vida, Ele
me prometeu que de Isaac seria a minha descendência. Mas agora ele me ordenou sacrificar Isaac. E eu acho engraçado é que muitos autores e até muitas músicas descrevem Abraão com aquela angústia, e Abraão foi lá, chorando com o menino nos braços, e pegou a faca, aquele drama, aquele romantismo. Aí quando você olha para a Bíblia, Abraão, no pé do monte, diz aos servos, fiquem aqui, eu e o menino iremos sacrificar e logo voltaremos. Abraão sabia, porque Deus tinha prometido a Abraão, e Isaac seria sua descendência. Lá em Hebreus diz que Abraão ia realmente sacrificar Isaac, porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitá-lo, para que a promessa se cumprisse. Então Abraão, ele é conhecido pelo pai da fé, não é porque ele foi romântico, dramático, não, é porque ele confiou e obedeceu. E obedeceu até o extremo entre aspas aqui, na nossa visão, né, que é o extremo de sacrificar um filho. Ele foi até o limite que alguém pode obedecer, não pensar assim. A obediência tem a ver com o que acontece no interior e no exterior da ação, diante de uma ordem. Não se trata apenas de ações externas, mas também de atitudes internas e do coração. Como José, que manteve sua integridade e fidelidade a Deus, quando foi tentado em secreto pela esposa de Potifar. José poderia ter pego lá a esposa de Potifar, e ninguém ia saber, no secreto. Ele resistiu à tentação, não apenas externamente, mas também interiormente, sabendo que tal ato seria um pecado contra Deus. José disse assim, como posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? A obediência não é apenas uma questão externa, envolve o coração, a inclinação do coração, o respeito à ordem divina. Jesus censurou muito os fariseus por causa disso. Externamente, eles faziam tudo direitinho ali. Sacrificavam, se vestiam, faziam suas orações. Mas a obediência não era interna, não era do coração. E Jesus chegou um momento que ele disse assim, olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Honrava com os lábios, mas o coração estava distante. Então a obediência, ela tem que nascer no coração, não pode ser apenas um ato externo. Tem que haver a disposição sincera e verdadeira em obedecer. Obediência tem a ver com expressão de amor. Muitos obedecem por costume, tradição, ou medo de punição. Mas a verdadeira obediência é motivada pelo amor a Deus e pela fé em sua bondade e sabedoria. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ah, você ama a Cristo? Você ama a Deus? Me prove isso. Eu tenho todos os livros da Bíblia decorados. Eu sei explicar os 5 pontos do calvinismo. Eu sei explicar todos os distintivos batistas. Não, mas isso aí até um ateu consegue fazer. Então, como é que eu vou mostrar a minha fé em Deus? Por meio de minhas obras, por meio de minhas ações, por meio do meu proceder diário, por meio do meu comportamento. E é algo tão incrível, porque quando você obedece a Deus, essa luz dentro de você, colocada pelo próprio Deus, ninguém consegue apagar. Todo mundo percebe quando você é diferente. É incrível isso. Eu lembro uma vez lá no Abel Coelho, quando eu fazia o ensino médio, e eu estava lá estudando, e uma professora chegou para mim e disse, Alex, você é evangélico? Aí eu disse, sou. Por quê? Porque você tem um comportamento diferente dos meninos. Eu fiquei feliz, viu? É bom, viu? Quando a pessoa percebe que você serve a Deus, é um crente, sem nenhuma palavra sua. Pelas ações, o jeito de tratar, o jeito de pensar.
Não só o jeito de vestir, tá certo? É importante também, a gente tem um código de ética para os vestimentos. Mas, mais do que isso, importa o nosso caráter. Amém? Prossigam comigo, vamos lá. Aí você pode pensar assim, mas pastor, obedecer a Deus é igual obedecer aos pais, ou obedecer aos pais é igual obedecer a Deus? Observem que os exemplos demonstrados se referem à obediência demandada por Deus. Mas será que podemos exigir que nossos filhos estejam submissos às nossas vontades, na mesma medida que devem estar à vontade de Deus? Não. Mas por quê? Porque muitos de nossos desejos e ordens sobre a vontade deles são incoerentes e até pecaminosas, ou seja, injustas. Você pode pedir que um filho faça algo que seja pecado, que seja injusto. E nesse sentido, cabe ao seu filho desobedecê-lo. E o seu filho, inclusive, tem que ser ensinado a isso. Se seu pai, algum dia na vida, se seu pai pedir algo que você faça, que seja pecado, você não faça. Todos compreenderam, amém? Mas, pastor, a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, tem que ter tem que ser submisso ao pai, mas tem um pai maior do que o nosso pai, que é a autoridade maior. É amar a Deus acima de qualquer pessoa, inclusive os pais. Então, nossos filhos, eles têm que ser preparados para isso. Meu filho, faça o que é correto, ainda que seu pai peça ou faça algo errado, mas faça o que é correto. Agora, claro, né, no que estiver em acordo com a vontade de Deus, nossos filhos devem ouvir e guardar a nossa voz, por onde quer que eles andarem, independente de suas idades. O mandamento de honrar pai e mãe envolve o ensino da autoridade, sendo os pais a representação da autoridade divina. Obedeça a seu pai. Pastor, estou tão preocupado, por quê? Meu filho vai viajar. Passou na faculdade, vai morar lá na residência universitária, lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, ou lá em São Paulo. E o que é que lhe preocupa? Pastor, eu tenho medo que ele se desvie. Eu tenho medo que ele se perca. Eu tenho medo que ele não me obedeça mais. Aí você tem que fazer duas perguntas. Você ensinou seu filho os caminhos do Senhor? Você ensinou? Seu filho é um crente? Tem certeza disso? Tenho. Então tranquilize seu coração. Que ele vai dar um bom testemunho e vai trazer alegria a você. Se você tem consciência que você fez todo o esforço que lhe cabia, todo o esforço necessário para que seu filho fosse o homem que ele é hoje, um homem de Deus, ou a mulher que é hoje, uma mulher de Deus, então descanse. Agora, quando nós falhamos, quando nós sabemos que não estamos investindo na educação dos nossos filhos, aí vamos nos sentir culpados. Meu Deus do céu, eu não ensinei, eu não estimulava ele a ler a Bíblia, eu não motivava ele a orar, a ir para a escola bíblica, para ir para o culto de oração, para o culto dos jovens, eu não envolvi eles na igreja. Aí fica difícil, Quer ver? Meus filhos, eu nunca dei a eles a opção de eu, a mãe, irmos à igreja e eles ficarem em casa. Não existe essa opção. Não existe. Não, pai, eu não quero ir, não. Eu não quero ir. Aí, uma vez, Ariel disse isso, né? Aí eu disse assim, Ariel, quem é que paga as suas contas? Sou eu, não sou? Essa roupa, o comer que está no prato, essa casa que você mora. Você é um dependente do seu pai, não é? Pronto, meu filho. Então, Ariel, pequeno, criança, e eu jogava duro com ele, dizia, olha, você não tem vontade. A sua vontade é minha. Enquanto você for uma criança, dependente de mim, de sua mãe, não tem opção. Mas eu não quero ir, pai. Tem coisas que a gente faz mesmo sem querer. A vida é dura.
vá agora, se arrume e vamos embora. Eu não dava a opção dele não vir para a igreja. Mas pastor, não sei o quê, a criança que é forçada a ir para a igreja se revolta, se torna rebelde, fica com raiva da igreja. Depende de como você faz. Você só oprime, você só diz não, depois do culto. Vamos um sorvete ali com a gente? Fiquei feliz porque você veio, viu? Estou feliz por você, mesmo sem querer, mas você veio. Dava um abraço, um cheiro na cabeça. Entende? Hoje, Ariel é um dos primeiros a ficar pronto, né? Veste logo a calça para ir para o culto. Agora foi ensinado. E foi ensinado a autoridade, gente. Não tem essa de negócio Nutella, não, de pai Nutella, não. Eu já tenho sangue de sertanejo, Cristóvão. Já fui criado na brutalidade. E me tornei crente batista regular. Para estragar tudo. Para melhorar, né? Aí assim, aí resultado. Hein? Aí para completar, fui fazer a faculdade de pedagogia. Meu amigo, não. Que entenda os processos, né? Como eles dizem, né? Os processos de construção do conhecimento e de maturação do desenvolvimento humano. Meu amigo, então não dava opção não tem essa história não. Vá logo. Ariel, não vou nem discutir com você. Eu lhe dou 5 minutos para você estar pronto. Ô pai, chorando e tal. Depois agradecia, depois pedia desculpa. Eu não entregava. Eu não estou pedindo não, né? É uma ordem, não é um pedido. Aí tem os pais Nutella, né? Agora. Não podemos oprimir a vontade que está numa fase de sensibilidade. Pelo amor de Deus, homem. Vamos lá para a gente concluir. Aqui, eu acho que é o que Daniel está esperando aqui. Os caminhos do ensino da obediência aos pais. Essa aqui é a ponta, né? Não é, Hudson? Aqui é a chave. Vamos lá. Bênção. Uma sugestão de leitura. Vamos lá. Uma sugestão de leitura. Esse livro aí. Quem puder comprar e ler, compre e leia esse livro. Não estou ganhando nada não, viu? Que é um bom livro. O nome do livro é Construindo Pontos, Aconselhamento Bíblico para Crianças e Adolescentes. Toda criança, toda professora de escola bíblica dominical deveria ler esse livro. De Julie Lowe. Ela faz uma abordagem muito interessante, logo ali no início do livro. Ela faz a diferença entre o temperamento da criança e do adolescente, que é algo biológico, que é algo natural, e ela distingue o temperamento do caráter. O caráter já é algo construído, é a construção ética e moral. Então, o que é que ela diz? Você não pode pedir ou exigir de uma criança um comportamento que ela ainda não é capaz de obedecer. É como pedir a um elefante para subir em um baobá. Uma árvore do tamanho do mundo. O elefante não vai subir. Ele não tem habilidades e capacidade para isso. Eu lembro até agora de um vídeo, de um meme, de uma mãe, a criancinha pequenininha, acho que era 2 anos e meio. Aí ela chega para ela e diz, quem assistiu, diga, viu? Aí a mãe chega para ela e diz assim, meu bem, a criança com 2 anos e meio, uma meninazinha, meu bem, eu vou trabalhar daqui a pouco, seu pai já saiu, eu vou trabalhar daqui a pouco, aí você vai colocar todas essas roupas naquele cesto ali, daquele cesto você vai colocar na máquina de lavar, e você vai colocar o sabão em pó, você vai ligar a máquina, então, depois de um tempo, vai desligar, você tira a roupa, coloca para secar, e a criança, olhando para ela, 2 anos e meio. Aí depois você vai ter que catar o feijão, coloca ali, coloca um pouquinho de água na bacia, coloca na panela de pressão, coloca em cima do fogão, liga, quando estiver fazendo barulhinho, viu, você tem que desligar. E a criança... Aí chegou o momento, ela dando ordens de adultas, aí chegou o momento que ela disse, mãe,
eu sou uma criança. Aí o que que tem com isso? Eu não sou uma adulta. Eu sou uma criança, mãe. Eu não posso fazer essas coisas. O que eu quero chegar com essa ilustração? Tem ordens, meus amados, que nossos filhos sim, não são capazes de controlar, minha gente. Alimentação, por exemplo. Olha, eu quero que você coma de maneira saudável, tá certo? Alimentação, só alimentação saudável. Aí ela vai para a escola, aí na hora do lanche, está lá ela tomando todinho, ou o refrigerante da outra ali. Mas é uma criança, ela é guiada pelo prazer, pelo gosto, pelo açúcar. É claro que ela vai sendo ensinada, né? Vai chegar uma etapa, um nível de desenvolvimento, que ela vai ser capaz, não, isso aqui não é bom, ela está consciente, isso aqui não é bom para mim, não vou comer. Ok, desenvolveu bem. Porque é um aspecto natural, biológico, tem que esperar o tempo. Agora, o outro aspecto, que é o caráter, aí entra você, pai e mãe. Aí é qualidade moral. Eu peguei esse dado aqui de Jean Piaget, que ele explicava que a construção da moral se dá entre 5 e 10 anos. Se a criança vai ser arrogante ou humilde, se a criança vai ser alguém que preza pela verdade, se a criança vai ser agressiva, se a criança vai ser rebelde, no sentido assim extremo, se a criança vai gostar de estudar ou não, se a criança vai respeitar as autoridades. Então, na visão dele, essa construção ética moral acontece entre os 5 e 10 anos de idade. É um período que uma chinelada funciona ainda. Mas, meu Deus do céu, chegou no 14, 13, 14, 15, 16, você vai matar de pé seu filho. E dificilmente ele vai lhe obedecer, com prazer ou alegria. Aí você já vai ter que pensar em outras estratégias. Vamos lá. Os caminhos. Primeiro caminho para ensinar a obediência. A dor. A dor. Está vendo ali a marca da chinela? O pai e a mãe têm que chegar. Se deixar a criança instintivamente, ela vira um monstro. O desenvolvimento é o desenvolvimento moral, vamos colocar assim, neurobiológico, vamos dizer assim, o cérebro está amadurecendo entre 5 e 10 anos, aí entra a intervenção dos pais. Exatamente, vai investindo nessa área. É a área que você deve investir pesadamente, é o tempo que você deve investir pesadamente. Orando com ele antes de dormir, lendo a Bíblia, contando histórias, levando eles para viver a igreja, 5 a 10 anos, para tomar gosto pela palavra, pela oração e assim por diante. Você está trabalhando, você está investindo, exatamente. Não, aí é difícil. O menino está na barriga, descobriu que está grávida, já começa a orar. É isso mesmo, já investe na vida espiritual do seu filho. Aí, mas quando chegar nessa área, a gente está tentando aqui, né, vincular a espiritualidade com ciência, quando chegar nessa idade, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí preste mais atenção, invista mais tempo, leve para a escola bíblica, compre livros, assista filmes cristãos, invista, bombardeie a mente dele com o evangelho. Amém? Está aí a marca de chinela. Essa marca aí eu usei pouco. Aí meus irmãos diziam assim, não sei porquê, Alex é o que menos apanha. Alex foi o que menos apanhou. É porque era o mais novo, era mãe? Aí mãe dizia, meu filho, é porque era tão magrinho que eu tinha pena. Era só o cipózinho. Aí era tão doentinho, tão magrinho, tão raquíticozinho. Só para vocês terem ideia, os meus apelidos na infância era Espirro de Grilo, Olívia Palito, a esposa do papai, sabe quem é? Bem magrinha.
Pintacilga, sabe o que é o pintacilga? É um passarinho que tem só um cucurutuzinho assim, preto, e o restante, o corpo é verde. Aí, na minha época lá, estava em moda cortar o cabelo, tipo indígena, que passava o motor assim, ó. Aí eu, bem magrinho, com aquele cucurutuzinho preto. Aí era o pintacilga, mais magro. Mas ainda apanhei, viu? Ainda levei uma surra de Samoa. Samoa, aquelas bem maneirinhas de isopor. Aí eu fingia que chorava, a mãe tinha pena, aí eu me livrava da peia. Hein? Tem nome? Como é o nome do chinelo? Providência. JG, se ligue que a providência está querendo vir. Então, mas é isso. A disciplina da dor física é o método mais antigo de correção do comportamento. É o mais antigo. Ela existe em todas as culturas e deve ser aplicada na fase de construção da base moral de uma pessoa. A dor imposta faz mal quando é injusta, exagerada e motivada pelos sentimentos errados. Ninguém gosta e deve ser punido devido a coisas que não fez ou em uma proporção exagerada, considerada injusta. Ninguém. Eu fiz só isso, meu pai quase que me mata. Eu só fiz dizer não para um pedido que ele fez que ele queria na hora. Eu disse que vou já, pai. Ele quase que me mata por causa de um vou já. Então, assim, a dor, ela é pedagógica quando ela é imposta com moderação e com sabedoria. Uma dor injusta causa rebeldia. Oxe, eu me esforço em obedecer só porque eu não consegui fazer isso que ele pediu. Aí ele vem e me espanca. Aí esse tipo de educação cria revolta. A dor ela é didática, ela é pedagógica, mas quando ela é justa. Alguns versículos. A disciplina... Não, pode... É o próximo. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas quem ama seu filho disciplina desde cedo. Desde cedo. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Porque existia todo um cuidado para a disciplina de uma criança no judaísmo, ainda hoje existe. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Criança que não tem limites envergonha os pais. Pode ter certeza disso. Envergonha os pais. Ali é diferente. Ali já não é disciplina. Porque a disciplina... já não é disciplina. Porque, veja, até onde você bate, tem que ser calculado. Nunca se bate no rosto de uma criança. Nunca. Em hipótese nenhuma. É tanto que na nossa tradição, onde tem mais carne é no bumbum, né? Alguns, né? Tem uns que a sandália vai no osso, né? Mas assim, geralmente é o quê? É na mão ou no bumbum. Na cara, essa história de dar cocorote na cabeça também não tem sentido, entendeu? Então, assim, a disciplina, ela não é espancamento. É uma dor calculada. Pastor, eu não tenho temperamento, eu não tenho moderação para bater, para disciplinar com o uso da força. Não bata. É pior. Nunca.
Isso. Para corrigir, como diz o texto. Você corrige direções. Sim. Então, Mônica, ninguém está ouvindo, não. Mônica conta baixinho, mas vou passar para vocês. Não é só corrigir o comportamento, é alcançar o coração. Como assim, pastor? O pastor Askell, ele vai falar sobre isso no próximo slide, mas segura um pouquinho. Você apenas bate por bater. Ele não entende por que você está batendo. Por que eu estou apanhando? Não estou entendendo por que eu estou apanhando, não. Eu sei que eu fiz uma coisa errada, mas por que eu estou sofrendo essa dor? Então, não basta apenas a punição física. O tratamento é do coração. É do coração. Você bater no seu filho a tal ponto que deixa cicatrizes é espancamento, minha gente. Já não é mais disciplina. Compreendem o que eu estou dizendo? Já não é mais disciplina. Não é? Esse aqui no seu pescoço foi uma vez que meu pai me deu com fio de cobre. E esse V que tem aqui de trás, foi um que pegou um cipó cheio de espinhos e... Aí é espancamento, aí já não é mais disciplina. A disciplina, ela é calculada e ela visa alcançar o coração da criança. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Porque veja o seguinte, se você deixar a criança por conta própria, se você deixar que o seu filho governe a sua casa, você está construindo um monstro. Você está construindo um delinquente. Alguém que não vai saber lidar com frustrações, alguém que vai pensar que a sociedade existe em prol dele. Ele tem que entender desde cedo que dentro da casa onde ele mora, tem um senhor e tem uma senhora, que manda naquele espaço, que é o pai e a mãe. Primeiro é o pai, a ideia do pai como cabeça, como líder. A prioridade é a mãe. Vocês sabem que mãe é bicho besta, né? Mãe, ela tá com a vontade de comer aquele doce. Aí a criatura já comeu o doce dele e diz assim, mãe, me dê só mais um pedacinho. Aí tem mãe que dá logo o doce inteiro. Lá em casa não funciona assim, não. Ei, pai, me dê uma mordida aí desse seu sanduíche aí. Já comeu o seu? Dou nada, você quer meu jantar. Ai, pra lá, mãe. Olha que história é essa? Não, amigo. Ele tem que entender. Lá em casa, eu estou dentro da hora, eu estou animado aqui, mas não me importa não. Quem mandou me dar? Lá em casa, meu pai gostava de 2 pedaços de carne da galinha caipira que era dele. Era a moela e o coração. Aí, e lá em casa, o único prato que era servido era o dele. Você podia beijar os pés de minha mãe, que ela não se via. A gente podia beijar os pés dela. Mãe, bota o meu almoço hoje, por favor. Você tem 2 pés, você tem 2 mãos. Eu já cozinhei tudo, está ali no fogão. Pegue seu prato e vai colocar sua comida. Jogava dura, velho. Mãe, frita o ovo para mim. Está ali a manteiga, está ali os ovos, está ali o fósforo, está ali o fogão, está ali, vai lá e faça. Joga duro. E foi bom, viu? Foi muito bom. Aí, quando a gente ia lá na galinha caipira, e eu gostava também da moela e do coração, ó. Aí colocava. Aí, se ela visse, o coração e a moela é do seu pai. Mas, mãe, só hoje, seu pai é do seu pai. Ou seja, eu cresci, mesmo sendo um lar não cristão, mas eu cresci entendendo que a autoridade, a prioridade das coisas que aconteciam ali, até do que era feito, era de pai. Um respeito enorme pelo meu pai. Então, como eu via mãe respeitando meu pai, quando meu pai elevava a voz para mim, ou apenas olhava assim, ele não precisava dizer mais nada. Já doía em mim. Já era uma disciplina. Então, não é pecado
usar a dor como meio de disciplina, mas a todo, né, um estudo. Eu vou pedir para você passa esse de Jesus e coloca o segundo ponto devido ao tempo. Outro caminho da obediência é o próprio exemplo. É o próprio exemplo. Não adianta você vir deixar a criança na porta da igreja para a escola dominical e ir para casa, dormir ou assistir algum esporte ou o que quer que seja. Você tem que estar aqui. Não adianta eu chegar... Não, vou vir deixar meus meninos aqui. Não, fique aqui, deixe eles verem você aqui, na igreja, como exemplo. Seu filho precisa vê-lo honrando os avós, os seus pais. Os pais respeitando os seus pais. É necessário que filhos enxerguem o temor dos pais ao Pai Celeste. O exemplo dos pais é a primeira Bíblia que as crianças leem, amém? O exemplo dos pais é a primeira Bíblia que as crianças leem. Eles são seus principais professores de espiritualidade e ética. Nós, pais, somos professores dos filhos, pois ensinam por meio do seu comportamento e estilo de vida. Está olhando para a gente, vai. A maneira como eu trato Mônica, Ariel e Aquinoã estão olhando, estão aprendendo como um marido trata a mulher. Está aprendendo. A maneira como Mônica me trata, Ariel e Aquinoã estão aprendendo como uma esposa trata seu esposo. A maneira como eu me envolvo com a igreja, eles estão aprendendo. O que eu escuto dentro de casa, as pregações, todo dia estou escutando pregação, e eles escutam junto comigo. Então, e aí? Olha, meu pai é um homem que valoriza a palavra de Deus, eles estão vendo. Ele entra lá no meu escritório lá em Alexandria, tem lá um bocado de livro. Meu pai é um homem que gosta de ler, então a leitura tem seu valor de ser, tem sua razão de ser. Então, eles estão observando a maneira como a gente fala, como se veste, como trata os outros. Está observando tudo. Está observando tudo. Tem aquelas crianças pequenininhas que gostam de uma fofoca. Mas gosta, chega baba, chega... Aí a gente olha, meu Deus do céu. Está aprendendo com quem? O pastor vai visitar a família. Aí o filho fica olhando assim o pastor, e olha para um lado assim do rosto do pastor, e olha para o outro. E o que é que você está olhando tanto para mim? É porque papai disse que você é cara de pau. Aí eu não digo. Você tem... Então assim, ensina a criança no caminho, não é né? No caminho, você junto. No caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: recordo-me da sua fé não fingida, a fé que primeiro habitou em sua avó Lóide, na sua mãe Eunice, e agora estou convencido que também habita em você. Exemplo geracional, geração após geração. Pais, não provoquem em vossos filhos a ira. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem essa frase aí, pode passar essa próxima frase de Thomas Haskell. Ele diz assim, que duas atividades paternais são vitais, né? A primeira é a física, inclusive a disciplina física. A segunda é a verbal. A disciplina do Senhor é aquilo que é feito a uma criança. Veja, uma palmada, castigo, vai perder alguma coisa. O que é feito a uma. Ao passo que a instrução do Senhor é aquilo que é dito à criança. É preciso você sentar com a criança e explicar o porquê. Olha, você entendeu por que você apanhou? Porque você levou essa palmada na mão, no bumbum? Você entendeu? Porque você não vai mais para o futebol, que você vai ficar 2 semanas em casa. Você entendeu o porquê? Eu desobedeci e tal. Me perdoe, você está perdoado. Já posso ir? Não. O que é que ele vai aprender? Que as ações, as más escolhas têm consequências.
Os pecados são perdoados, as consequências, elas continuam. Tem que entender isso, porque senão vai usar o perdão, o pedido de perdão como moeda de troca. Eu xingo meu pai, eu desobedeço meu pai, aí eu peço perdão, ele me perdoa e eu continuo na boa. Ou seja, o perdão usado de maneira, como moeda de troca, de maneira falsamente, né? De maneira falsa, né? De maneira superficial. Continua. Terceiro ponto, devido ao nosso tempo também, né? Terceiro caminho para cultivar a obediência em nossos filhos. A criação de ambientes e situações para aprender a obediência. Quando a virtude da obediência é provocada com inteligência. Busca-se não apenas o cumprimento de regras externas, mas o cultivo de um entendimento profundo dos princípios éticos e morais que sustentam essa virtude. Criar ambientes de obediência. Chamar o seu filho para lavar o carro com você. Mas você vai passar o escovão aqui nos pneus, enquanto eu lavo as portas com a bucha. Você dá ordens a seu filho, em um ambiente onde vocês estão trabalhando juntos. E nessa dinâmica, nesse ambiente, o seu filho está aprendendo a lhe obedecer. Vamos ler um livro juntos, nós dois? O que é que você entendeu aqui desse parágrafo? Vamos conversar um pouco sobre ele? É educação inteligente, sabe? Porque, de fato, tem momentos que você tem que usar força. Mas não é todos os momentos, assim eu compreendo. E também vai depender da criança, vai ter do temperamento. Aquilo que o livro lá fala, né, de Lowe. Quanto mais eu bato, mais ele rebelde fica. Então, pensa noutra estratégia. Tá certo? Não funciona mais. Então, ele já está num nível de maturidade que não adianta. Então, seja inteligente. Chame ele para fazer alguma coisa junto. Ariel, vamos ali lá para a igreja, vamos limpar o quintal, nós dois, vizinhos. E Ariel gosta do facão danado, de cortar planta, sabe? E lá atrás tinha uns pés de peão. Então, eu era aqui com o ciscador lá no terreno, e Ariel cortando os peão com facão. E assim, um ambiente que eu dava ordens, pedia, Ariel, pega um balde d'água ali, Ariel, pega a vassoura que ficou lá, e eu dando ordens a ele. E ele aprendendo. Aprendendo o quê? A obediência. Esse aqui, toda vez que eu peço alguma coisa, rapaz, ele me serve com um prazer tão grande, esse menino, aqui não há. Tomara que ele não se ensoberbeça, não é para ser desumilde não, viu? Estou elogiando você. Que não dê um pouquinho d'água. Aí eu tenho uma mania de usar palito. Aí ele sabe que depois do almoço eu vou atrás de um palito. Aí ele já chega, já trouxe seu palitinho. Aí sabe que eu agrado ele também? Aí é o jogo, entendeu? Mas assim, criar um ambiente de obediência, é fazer coisas juntas. Fazer coisas juntas, sabe? Fazer coisas juntas, vamos comigo. Às vezes eu trago ele para cá, e uma vez trouxe ele foi assistir minhas aulas lá na UERN, e ele chegou e disse assim, pai, o pessoal gosta de você aqui, né? O pessoal lhe trata bem aqui, né? Admirado. E eu feliz da vida. A ideia de que eu estou dando um bom testemunho, e ele está vendo lá, no ambiente de trabalho. Então, essa é a ideia, sabe? De criar situações onde seu filho lhe obedeça. E situações que sejam prazerosas. Esse aqui, na construção lá do templo, estava ele com um pincelzinho, pintando ao redor das tomadas, ajudando. Estava Ariel morto, cansado, das pás que pegava areia e colocava dentro do carro de mão. Mas eram ambientes ali de ordem, de governo, que ele precisava seguir diretrizes, ele precisava seguir os mandamentos lá da turma que estava à frente. Criar ambientes de obediência. Lá em casa, quando a Mônica está trabalhando, aí a gente tem uma escala de lavar louça. Então, a Mônica passa 24, às vezes 12 horas. Aí nós temos uma escala. Então, hoje é o dia de quem? Pai, hoje é o seu dia. Então eu vou lá e lavo a louça. Hoje é quem? Ei, Ariel, é você, viu? Ariel vai lá e lava a louça. O que eu quero dizer é o seguinte,
é um contexto onde, na minha visão, na minha experiência com eles obedecem por prazer, porque já se transformou a um hábito. Obediência como hábito. E obedecer a seu pai é difícil? Não. Por quê? Já estou acostumado a fazer. Já estou acostumado, desde pequenininho. Ele impôs autoridade ou ele conquistou autoridade. Então, criar ambientes e situações para aprender a obediência. Todos compreenderam? Amém? Amém. Vamos lá para a gente concluir. Aí está aqui algumas estratégias inteligentes. Pode passar aqui. Você pode usar a ideia da recompensa, comprar livros cristãos e premiar pela leitura e por outras posturas. Não é pecado, não. Se você fizer isso, você conseguir isso, eu lhe dou isso. Na vida, você trabalha, rala, se esforça e é premiado. Tem que ter uma comunicação clara mesmo, dizer ao seu filho o que você quer, o que você espera. Entendeu o que eu lhe pedi? Entendi. Explique para mim. Ele vai lá e explica para você. Ok. Fez o que você comunicou a ele, lhe obedeceu, me obedeceu. Elogie, dê-lhe uma recompensa, agradeça a ele pelo que ele fez. É uma estratégia. Resolução de problemas. Não resolva tudo pelos seus filhos. É uma maneira inteligente dele também amadurecer. Não resolva. Vou perguntar para o papai, vou não sei o quê. Não, é isso que você quer? Você gostou disso aqui? Deixe ele desenvolver essa liberdade de tomar decisões também. Mas crie ambientes para isso. Eu não sei quantos de vocês sofreram isso. Eu sofri pouquíssimo. Eles pequenininhos, aí nós levávamos ele para o supermercado. Aí sabe que criança criança pequena, quer colocar tudo dentro do carrinho. Pai, eu sempre gosto dessa história, já estão cansados de escutar. Eu quero um Kinder Joy, um Kinder Ovo, lembra? Hoje está caro que só, né? Hoje eu não tenho coragem de comprar mais não. Mas na época era bom, era mais baratinho. Aí estava lá. Aí, ok, eu dava a ele. Pegue lá, ele pegava. Aí ia passando ali no setor dos doces, uma barra de chocolate, diamante negro. Pai, vou levar, posso levar uma barra de diamante negro? Pode. Agora, se você optar por diamante negro, tem que deixar o Kinder Ovo lá. Não, pai, eu queria os dois. Eu tinha dinheiro para pagar tudo. Mas eu dizia, só pode um. Estava ensinando ele. E ele acatava. Ele acatava meu posicionamento. Então vou levar para o Kinder Joy, que tem um brinquedo dentro. Mesmo o diamante negro sendo maior, né? Mas assim, é um ambiente que a gente produz ali dentro de casa para que eles vivam bem nesse mundo. Respeitem e conheçam a autoridade. Como funciona, né, a autoridade. Para a gente terminar, vamos lá. Ao cultivarmos a virtude da obediência em nossos lares, estamos investindo não apenas no comportamento de nossos filhos, mas na formação de seus corações e mentes, para que se tornem seguidores leais de Cristo. Que possamos continuar buscando a sabedoria e a orientação de Deus, para guiar nossos filhos no caminho da obediência, sabendo que isso não apenas honra a Deus, mas também prepara o terreno para uma vida abundante de paz, sabedoria e amor do alto. Ensinar a obediência a nossos filhos, a obediência a Deus, a obediência aos pais, a justa obediência às autoridades, é ensinar o caminho da felicidade, de uma vida melhor, de uma vida em paz, e de uma vida que glorifica a Deus, que é o que mais importa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos colocar em suas mãos os nossos filhos, aqueles que estão na fase de desenvolvimento, de caráter, também desenvolvimento físico. Nos dê sabedoria, Pai, para alimentá-los com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos capacite a prover a eles exemplos de fidelidade, de humildade, de serviço,
de amor à palavra. Que eles olhem para nós e vejam homens e mulheres que te amam e que se sintam atraídos por esse mesmo amor. O amor que vem de ti e volta para ti. Deus Santo, nos ajude a educar também crianças que não são nossos filhos, mas que estão na igreja. Crianças que vêm de lares desestruturados, pais ausentes, omissos, às vezes violentos, ignorantes. Ó Pai, que a tua igreja acolha essas crianças. Ensine-as a obedecerem e a temerem ao Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Que o Senhor nos dê a alegria de ver muitas delas crescendo, amadurecendo e dando os frutos em nossas igrejas, em nossas congregações. Obrigado, Pai, por esse momento. É o que nós te agradecemos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.